Boa noite, a paz do Senhor. Se tivermos visitantes, sejam muito bem-vindos, voltem sempre. Meus irmãos, é um privilégio muito grande estarmos mais uma vez trazendo a palavra. É um privilégio, uma responsabilidade enorme. E hoje, antes de iniciarmos a exposição em si, eu queria pedir que você pensasse por um momento, uma reflexão. Não precisa falar. Às vezes lá em casa eu vou fazer o teste com a Sara, com a Raquel, eu falo assim, pense por um momento. Eu faço a pergunta, ela responde na hora. Eu falo, não, só pensa. Qual que é o convite que você mais deseja receber? Não precisa responder. Qual que é aquele convite? Eu estou falando o convite. Eu não estou falando qualquer convite. Qual que é o convite que você mais anseia receber? Às vezes um convite para aquele sonho, o futuro que você sonha em realizar, ou então um convite para a cura de uma doença que você está aguardando desesperadamente. Às vezes o convite para um reencontro que parece impossível. Às vezes um convite para um perdão, queria tirar um fardo gigantesco das suas costas. Meus irmãos, todos nós temos anseio por um convite que traga propósito, que traga sentido para a vida. Todos nós temos aquela pergunta lá no íntimo: por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo comigo? Eu queria dizer que esse convite, ele já foi feito. O convite mais importante, não sei qual você pensou, mas o convite mais importante, o convite mais transformador, o convite mais precioso, ele já foi feito. Ele não foi feito por um homem, por uma mulher, ele não foi feito por uma instituição, por uma empresa, ele foi feito pelo Rei dos Reis. Esse convite foi feito pelo Senhor. Esse convite, meus irmãos, ele já foi feito. E aqui que nós entramos na tragédia humana. Aqui que nós vemos quão o ser humano está em tragédia, porque muitos têm rejeitado esse convite. Muitas pessoas têm ignorado esse convite. Muitas pessoas não só têm ignorado, mas têm tratado com hostilidade esse convite do Rei dos Reis. E hoje nós vamos ser confrontados. A palavra, ela vai nos confrontar hoje, porque muitas vezes a gente fala, realmente tem pessoas que têm ignorado esse convite, mas a pergunta talvez mais perturbadora de hoje seria assim: será que nós estamos ignorando esse convite? Será que são tantas coisas para fazer? Será que são tantas prioridades? Carreira, estudo, família, sonhos, planejamento, casamento, filhos. Será que nós estamos ignorando, rejeitando esse convite, ou não só rejeitando, mas será que nós não estamos dando a devida importância para esse convite? A palavra de hoje, ela vem nos confrontar com uma das parábolas que talvez seja uma das mais diretas e urgentes nesse sentido, que é o convite para a vida eterna, que é até o tema da pregação e o tema da lição dos PGs, o convite para a vida eterna. Nós vamos ver a parábola das bodas, ou então a parábola do casamento. Fabrício, é uma história muito antiga, sim, tem mais de 2000 anos, mas só que ela nos ensina tanto. Nós podemos olhar para essa parábola como se fosse um espelho, que reflete qual tem sido a nossa resposta para esse convite tão importante. Nós podemos olhar para essa parábola também como se ela fosse uma balança, onde que é pesado todas as nossas prioridades. E nós podemos olhar para essa parábola como se ela fosse um alarme, que toca e nos mostra a urgência e a gravidade de como nós temos escolhido e respondido a esse convite. Obrigado. Então, meus irmãos, eu convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus 22, onde que nós vamos
ler o versículo 1 ao versículo 14, na Ara, Rafael. Mateus 22, eu ouço folhas de Bíblia ainda. Aí eu espero. Tem uns que, você ouve folha, tem gente que liga, né, a Bíblia no celular. Então vamos à leitura. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas, os caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Deus, essa é a palavra do Senhor, e nós pedimos, Deus, que o Senhor continue falando conosco, que essa exposição, o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, para que as verdades aqui contidas, elas possam não só ir ao nosso intelecto e trazer conhecimento, Deus, mas o principal, que vá para o nosso coração e transforme as nossas vidas, para que nós possamos glorificar ao Senhor, sermos servos do Senhor melhores. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a parábola das bodas, ou festa de casamento, banquete. Antes de entrarmos aqui na parábola das bodas, é importante nós entendermos o contexto. Qual que é o contexto, Fabrício? Um capítulo antes, Mateus 21, nós vemos que Jesus ele está na sua última semana aqui na terra, antes de ser crucificado. No capítulo 21, quando nós lemos, nós vemos que Jesus, ele manda seus discípulos escolherem uma jumenta e um jumentinho, e ele entra na cidade de Jerusalém montado nesse jumentinho. E tem então um grande alvoroço. As pessoas ficam alegres, pegam ramos e colocam no chão para que o Senhor Jesus passasse com aquele jumento, e muitos gritam: Hosana, ora vem em nome do Senhor. Hosana no significado de salva-nos, aquele que vem em nome do Senhor, salva-nos. Jesus então ele entra no templo, e lá ele purifica o templo. Era cheio de comerciantes, era cheio de cambistas, e Jesus ele expulsa todos e fala: olha, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm feito aqui uma casa de ladrões, um covil onde tem salteadores. Ele expulsou todos estes. As pessoas começam a trazer doentes, coxos, cegos, todo tipo de enfermidade. Jesus cura todos. E isso causa grande admiração no povo, mas não em todo o povo, porque dentre eles tinham líderes religiosos, dentre eles tinham escribas, fariseus, e estes ficaram incomodados, porque eles já tinham rejeitado o Senhor. E eles chegam para Jesus no versículo 15 e falam isso aqui: você ouviu o que essas crianças falaram? Hosana, ora vem em nome do Senhor? Jesus falou: sim, vocês nunca leram não? Que da boca dos pequeninos virá o perfeito louvor? E eles começam a ficar com mais raiva do Senhor Jesus, tanto que lá para o versículo no final, no 45, eles vão chegar para Jesus e vão falar para Jesus que com que autoridade você tem feito isso? Autoridade em nome de quem que você tem realizado essas coisas, esses milagres? Então o Senhor Jesus ele vai escrever, ele vai ditar 3 parábolas nesse contexto de rejeição daqueles líderes.
onde que ele vai dizer a primeira parábola dos dois filhos. Fabrício, o que é uma parábola? É uma história criada para ensinar alguma coisa. Jesus ele tinha muito esse costume, ele pegava o cotidiano das pessoas, agricultura, pesca, e ele contava uma história, e dentro dessa história tinham verdades espirituais, e aquele povo entendia. E aqui ele vai contar a primeira parábola dos dois filhos, quando chegamos 21 no 28, onde que ele vai dizer que tinha um pai que chamou o seu primeiro filho e falou assim, olha, vamos trabalhar comigo na vinha? O que o filho falou? Ok. O que o filho fez? Não foi. Ele falou ok, mas ele não foi. Jesus, ele assemelha esse filho que falou ok e não foi, com aqueles religiosos que falavam que entendiam sobre a lei, que praticavam a lei, mas tinham rejeitado a mensagem através de João Batista e através do próprio Senhor Jesus. Jesus, então, conta uma outra parábola dos lavradores maus, que evidencia ainda mais essa atitude hostil daqueles líderes para com ele. Onde que ele vai dizer que tinha um senhor da vinha, ele arrendou a sua vinha para lavradores e ele ia cobrar um aluguel. De tempo em tempo ele ia mandar seus servos para poder cobrar aquele aluguel. E o que aconteceu? Passou o tempo, ele mandou seus servos para cobrar o aluguel devido. O que os lavradores fizeram? Pegaram, bateram e mataram aqueles servos. Aí o senhor da vinha falou, vou mandar de novo outros servos. O que os trabalhadores, aqueles lavradores maus fizeram? Mataram aqueles servos. Aí o senhor da vinha falou, olha, já sei, eu vou mandar meu filho. Meu filho eles vão respeitar. O que aqueles lavradores fizeram? Ora, é o filho, o herdeiro? Vamos matar e a gente vai ficar com tudo para a gente. O que Jesus está falando? Olha, vocês, líderes religiosos, que têm me rejeitado, vocês são representados por esses lavradores maus. E é interessante a gente notar, porque aqueles líderes religiosos, eles sabiam que Jesus estava falando deles. No versículo 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E eles se arrependeram? Não, porque no versículo 46 diz que eles estavam buscando maneiras de prendê-lo. Só não fizeram isso porque tinha muita gente. E Jesus vai contar essa terceira parábola das bodas, onde que aquelas pessoas que foram convidadas, os nobres que rejeitaram, eles estão simbolizando esses líderes, esses religiosos. Então, Fabrício, essa parábola é só uma repreensão para os religiosos que não se sujeitam a Cristo? Não. Eu não quero focar na parte da repreensão. Eu quero focar na parte da graça. Eu quero focar aqui na parte que essas parábolas, elas nos falam da graça de Deus, que mesmo diante de alguns rejeitando, ela se estende e chama outros pecadores indignos como eu e você. Porque na primeira parábola dos dois filhos, o segundo filho, ele falou que não iria, mas depois ele se arrependeu e foi. E o Senhor Jesus fala, olha, estes daí, os publicanos, as meretrizes, as prostitutas, eles precedem vocês no reino de Deus, porque vocês ouviram João Batista, mas vocês não se arrependeram. Eles ouviram João Batista e eles arrependeram. Na parábola dos maus lavradores, o Senhor Jesus chega para aquelas pessoas que estavam ouvindo e fala assim aqui, o que vocês acham que vai acontecer com essas pessoas que mataram um filho quando o Senhor da vinha vier? Eles falaram, olha, ele vai descarregar toda a sua ira sobre eles. O Senhor Jesus fala, isso mesmo. O que ele vai fazer? Ele vai tirar deles o reino e vai dar para outro povo que vai trazer frutos. Jesus já estava falando que aquele reino, aquela mensagem que veio para os judeus, ela ia ser estendida para os gentios. Na parábola das bodas que vamos ver, aquelas pessoas que não aceitaram o convite, o que o rei fez? Ele estendeu esse convite para outras pessoas. Então, meus irmãos, o que é importante aqui? Nós entendermos que o Evangelho, o chamado do Evangelho, ele é urgente. A graça de Deus que chama pecadores indignos, ela é para hoje, ela é urgente, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos acordar para isso. É uma história que foi contada há muito tempo atrás, mas encaixa perfeitamente no nosso dia a dia. E o objetivo hoje é nós ir contando e aplicando cada parte. E eu dividi essa mensagem em 3 partes. 3 surpresas. A primeira surpresa do versículo 1 ao versículo 7 chama o convite rejeitado. A segunda surpresa chama o convite ampliado,
do versículo 8 ao versículo 11. E a terceira surpresa, a falta da veste nupcial, do 12 ao 13, nós vamos encerrar com o versículo 14. Então, pois bem, vamos para a primeira surpresa, no versículo 1 ao 3, meus irmãos. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Primeira coisa aqui, uma nota de alegria. Nós vemos um rei alegre, nós vemos um rei feliz, nós vemos um rei que ele está com muita alegria. Por quê? Seu filho vai casar. Vai ter o casamento do príncipe. E aqui é interessante a gente destacar que aqui está escrito que o rei que está celebrando, ele não deu ordem aqui para sua esposa, ele não deu ordem aqui para o seu servo, mas o próprio rei, ele está celebrando. Ele está procurando criar esse banquete para celebrar o casamento do seu filho. Meus irmãos, casamento dá muito trabalho. Quem vai casar aqui, que eu estava até confirmando, o Mateus ano que vem, né, Sara? Dá trabalho? Pouco ou muito? Muito trabalho. Muito trabalho, casamento, você tem que fazer lista de convidado, tem aquele parente que você sabe que não vai vir, mas se você não convidar, nunca mais você vai ter sossego. Tem aquelas pessoas que você tem que falar assim, esse daqui se eu não chamar para ser padrinho, vai dar confusão, mas você tem que ficar medindo se você chama, se você não chama, quem não chama. Eu e a Glaucia, 17 anos atrás, foi mais fácil, a gente já chamou uns 30, 40 padrinhos, foi metade da igreja de padrinho, não deu confusão, aí não tinha problema. Meus irmãos, mas casamento tem lista de convidado, tem ornamentação que sempre dá uma coisinha errada, tem a decoração que sempre dá uma coisinha errada, e é um dia só, né, Mateus? Sabe quantos dias durava aqui nessa época? 7 dias. Imagina uma festa de 7 dias. Eu fico pensando no pai da noiva, bancar a festa. Eu já estou falando com a Sara que não vai ter festa de casamento, porque normalmente é o pai da noiva que banca tudo. Então, meus irmãos, era muito trabalho, mas o rei estava feliz. Ele não estava medindo esforços aqui para poder fazer, ele queria compartilhar essa alegria com os nobres do seu reino, e ele mandou convidar a todos. Ele diz no versículo 3a, então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E aqueles homens em Jerusalém, eles eram arrogantes. Eles não iriam facilmente para uma festa se eles não recebessem pelo menos 2 convites. E aqui o rei ele vai fazer 3 convites, tem aquela convocação geral. Olha, o filho do rei vai casar, você manda no WhatsApp, põe no status, é uma convocação geral. Depois tem aquela convocação que ele manda as pessoas irem convidar, um a um, entregar o convite em mãos. Normalmente casamento também é assim, né? Você tem que fazer o convite e tem que entregar em mãos, senão a pessoa fica chateada. E depois, na véspera, no dia do casamento, tinha um novo aviso. Olha, o casamento é hoje, está tudo pronto. Não cheguem atrasados. 3 lembretes aqui. Mas o que acontece? Nós entramos na primeira surpresa da pregação. A festa, o rei alegre, preparando tudo. Mas o que está escrito no final do versículo 3? Mas estes não quiseram vir. Olha que estranho. Você consegue imaginar o rei fazendo uma festa, preparando tudo 0800? E os nobres, aquelas pessoas da alta classe lá, eles falaram, não, eu não quero ir não. A primeira surpresa é o convite rejeitado. Pessoas de alta posição no reino, claramente, abertamente, estavam menosprezando o rei. É uma surpresa. É algo que não é comum, não era esperado. Às vezes você fala assim, Fabrício, mas o rei ele podia ser mais flexível, ele podia levar mensageiros diferentes, com uma roupagem nova, ou então ele podia tentar de uma forma diferente. Meus irmãos, quando nós vemos aqui na palavra, nós vemos que a mensagem, um convite para o reino, ele foi levado diversas vezes por diversas pessoas durante a história. Você pode pegar lá atrás, pega Moisés, era um grande líder, pesada língua. Você pode pegar os profetas, Eliseu, Elias, que profetizaram durante um período de decadência espiritual e foram muito usados por Deus com milagres, mas não adiantou. Não, Fabrício, eu gosto de gente mais gabaritada, porque eu sou mais intelectual. Pega Daniel.
Pega Isaías, homens bem relacionados, homens muito inteligentes. Não, Fabrício, eu gosto daquele cara que fala a linguagem do povão, da massa, que fala na linguagem simples, João Batista. Dentre os apóstolos, o apóstolo Pedro, dá para imaginar o Pedro chegando aqui e falando rasgado, sem papa na língua para todo mundo. Não, Fabrício, eu gosto de alguém que fala outros idiomas, que sabe fazer umas figuras de linguagem, que sabe usar umas metáforas. Pega o apóstolo Paulo. Que sabedoria que aquele homem tinha, a graça de Deus na vida dele, que ele conseguia falar com qualquer tipo de pessoa, por mais estudado que essa pessoa é. E adiantou, meus irmãos. Pessoas diferentes, em períodos diferentes, levando a mesma mensagem, que é o convite para o reino. E mesmo assim, tanta rejeição. Mesmo assim, tanta rejeição. Hoje, de igual forma, temos visto essa rejeição. Tem Bíblia de tudo quanto é tipo de tradução, de versões, Bíblia de rodapé, Bíblia de estudo de Genebra, pentecostal, reformada, do líder, do pastor, do líder de PG, do ministério infantil. Tem Bíblia para tudo quanto é tipo. Tem pastor para tudo quanto é tipo também. Ah, Fabrício, eu gosto de pastor que grita, que fala. Tem. Fabrício, eu gosto de pastor que fala mais baixo, que não grita, que fala mais contido. Tem também. Fabrício, eu gosto de mais didático, mais aula. Tem. Não, Fabrício, eu gosto. Tem para tudo quanto é gosto. E cada vez nós temos visto a rejeição para o convite do reino crescendo. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 11:16, ele vai dizer: mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes, pois veio João que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que Jesus está falando? Olha aqui, vocês não querem ouvir a mensagem e ficam criticando os mensageiros. Vocês não querem dar crédito para a mensagem que vai contra aquilo que vocês querem fazer, e vocês ficam com desculpa esfarrapada, falando mal do mensageiro, tentando achar algo que tire o crédito daquela pessoa. João era mais austero, ficava na dele, tem demônio. Jesus era mais social, comia com todo mundo, olha lá, ó, ele é glutão e come com os pecadores. Meus irmãos, a quem comparar essa geração? E a nossa geração está pior que isso. A nossa geração está pior, as pessoas têm rejeitado. E aqui é um convite extraordinário para uma festa. Ninguém aqui está convidando para bater uma laje. Não é um convite para capinar um lote. Não é convite para fazer algo, é um convite para um banquete. E mesmo assim as pessoas rejeitaram. Mesmo assim eles não quiseram. Porém o rei continuou os preparativos para a festa. E quando o dia de núpcias chegou, novamente ele manda os seus servos. Aqui a gente vê uma característica desse rei, que é a persistência e paciência dele. Mesmo diante da primeira recusa, o rei, ele vai dizer, nós vemos no versículo 4, enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados são animais gordos, já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Olha a paciência desse rei. Ele mandou convidar, o povo negou, ele mandou de novo com um chamado mais urgente: olha, está tudo pronto. A festa está pronta, os animais estão mortos. Ele fez a convocação geral, ele chamou, mandou a primeira vez, mandou na terceira vez, e novamente nós vemos uma reação estranha daqueles convidados. E agora mais estranha ainda. O que nós lemos no versículo 5? Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Estranho, não é? O rei faz o convite, o povo nega. Passou o tempo, o rei manda outro convite: olha, a festa está pronta, os animais já estão prontos. Aí o cara: não, eu vou aqui cuidar, eu tenho que calibrar o pneu do carro. A festa está pronta, não, eu tenho que ir para o jogo do Atlético, do Cruzeiro. A festa está pronta, não, eu tenho que andar de bicicleta, eu tenho que resolver um negócio na minha empresa, urgente, ou então eu tenho que estudar porque amanhã vai ter prova. Meus irmãos, a indiferença aqui é a primeira reação que nós vemos. Tem o convite, e é importante a gente aprender isso aqui, olha, porque
as coisas que nos ensurdecem para o chamado do reino não necessariamente são coisas más. Ninguém aqui foi trair a esposa. Ninguém aqui falou, eu não quero ir no convite porque eu quero ir lá matar um cara que está me devendo. Ninguém aqui falou, eu quero ir no convite porque eu vou fazer tal coisa errada aqui, eu vou adulterar. Não! Eles falaram, olha, eu tenho que ir no campo, eu tenho que resolver uns negócios na empresa lá. Muitas vezes, o que tem nos deixado surdos, indiferentes para responder esse convite do reino, não são coisas más em si, não são pecados hediondos, mas são coisas que não são pecados, mas têm tirado o nosso foco da eternidade. Tem a parábola do semeador, não precisa abrir, Mateus 13, que vai falar da semente que caiu no meio dos espinhos. E essa semente ela não conseguiu crescer porque ela foi sufocada por aqueles espinhos. De igual forma, o amor às coisas deste mundo sufocam a eternidade dentro de cada um de nós. O amor por esse mundo tem sufocado a eternidade. Muitas pessoas não estão conseguindo ter alegria da salvação, não estão conseguindo focar e ter seus olhos fitos na vida eterna. Por quê? São muito presas aos prazeres aqui. Eu não estou falando de prazer errado. Às vezes você está querendo crescer na sua carreira, às vezes você está querendo estudar para passar num concurso público. Isso é errado? É pecado? Não. Mas se isso está tirando o seu foco e atrapalhando o seu relacionamento com Deus, já está tornando pecado em sua vida. A indiferença aqui, a indiferença dessas pessoas, e é tão fácil a gente ficar ocupado com as coisas dessa vida e esquecer das coisas eternas. O mundo tem sido uma correria. A gente vê essa geração do miojo, 3 minutos, não consegue esperar nada, ainda mais pessoa quando ela é viciada em tela, não está conseguindo nem ler uma página, porque a tela é tudo 10 segundos, 15 segundos, seu cérebro fica viciado em prazer momentâneo, prazer rápido. Então, tem tanta coisa para fazer, passa o dia, você não fez nada e não leu nem a Bíblia. Fabrício, minha fé está fraca, vai continuar fraca, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sua fé vai ser fortalecida lendo a palavra, estudando, mas muitas pessoas não, entendam isso, não em coisas necessariamente más, mas coisas que podem ser boas, estão deixando Deus de lado. Seja para estudar, seja para crescer na carreira, seja para poder criar uma família de tal forma, coisas não más em si, mas que têm tirado o foco das coisas eternas. Muitos estão assim. Essa é a primeira atitude aqui. Atitude de indiferença ao convite. A segunda atitude, e os outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Meus irmãos, é uma hostilidade ativa. Tem pessoa que ela não quer ir na festa, beleza, fala não. Mas aqui nós vimos que tiveram alguns que eles pegaram um servo e mataram. Ou seja, eu não vou na festa, mas eu vou matar aquele que leva a mensagem, o convite para ninguém ir na festa. É aquela pessoa que não quer ir na festa e quer que não tenha festa. Conhece algum ser assim? O diabo. O diabo não vai participar da festa. Ele não vai participar da festa. O que ele quer fazer? Não vai ter festa para ninguém. Eu vou matar os mensageiros. Fabrício, mas isso não aconteceu, meus irmãos. É o que mais acontece. Eu peguei dados aqui do Portas Abertas, que é uma instituição séria que serve a igreja perseguida. Em 2019, 245 milhões de cristãos perseguidos. Em 2020, 260. Depois eu consegui ver fonte de novo. Em 2024, 360. Já aumentou 100 milhões de cristãos sendo perseguidos. Em 2025, último relatório em janeiro, 380 milhões de cristãos perseguidos. Ou seja, não vai ter festa. Eu vou matar os mensageiros, eu vou matar aqueles que levam. A gente vê missionários, a gente vê pessoas que são perseguidas para que eles não possam pregar, para que eles não possam levar o evangelho. Nós vemos isso aqui hoje, meus irmãos. A perseguição anticristã nunca foi tão intensa. Portas Abertas falou que nos últimos 32 anos de investigação tem piorado e nunca foi tamanha igual está hoje. Nunca teve tantas vítimas. O último ano registrou mais de 4.000 cristãos mortos por motivo ligado à sua fé. Perseguição. É o diabo matando aqueles que levam um convite para que a festa não tenha, ou então para diminuir o máximo de pessoas que possam participar dessa festa. Os opositores aqui,
Eles entenderam com muita clareza isso que o Senhor Jesus estava falando. Aqueles religiosos, os ouvintes, eles sabiam que Jesus estava falando sobre o fato histórico de Israel, que sempre perseguiu os profetas. Jesus mesmo vai dizer em Lucas 13:34, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como a galinha ajunta a tua ninhada debaixo das asas e não quisestes? Eles sabiam que Jesus estava falando sobre eles mesmos, que na história da igreja tinham matado os profetas. E muitos que gritaram, Hosana, ao que vem em nome do Senhor, uma semana depois estavam gritando, crucifica-o, crucifica-o. Muitos aqui que gritaram Hosana naquele momento, estavam gritando para crucificar. Então, meus irmãos, como que o rei deveria reagir diante de tamanho insulto? Nós vimos um convite rejeitado. Nós vimos duas reações a esse convite. Primeiro, uma indiferença. Depois, uma hostilidade. E como que o rei reagiu a isso, Fabrício? No versículo 7. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Os estudiosos, pegando aqui como um fato histórico, muitos ligam esse momento ao que ocorreu em Jerusalém no ano 70. O que ocorreu em Jerusalém no ano 70, Fabrício? O Império Romano sitiou a cidade e exterminou todo mundo, não teve pedra sobre pedra. Tinha uma revolta judaica no ano de 66, onde os judeus eles estavam achando ruim com o Império Romano por causa da cobrança de altos tributos e também opressão. E o que Roma fez no ano de 70? O imperador foi lá, mandou o seu exército, cercou a cidade e matou quem estava lá, quebrou o templo, acabou com tudo. Então, meus irmãos, nós vimos aqui o quê? O que nós aprendemos nessa parte? Deus é paciente, mas a paciência de Deus tem limite. A paciência de Deus tem limite. Toda hora que a misericórdia divina ela não encontra arrependimento, o resultado disso é juízo. Toda hora que a misericórdia divina não encontra arrependimento, o resultado é juízo. E o inferno nada mais é que a justa manifestação da ira de Deus para com o pecado. Meus irmãos, o inferno é Deus sendo justo com o pecado, Ele manifestando a sua ira. Deus, Ele é paciente. Ele é muito paciente, mas nós não sabemos qual que é aquele momento que a pessoa, que a nação atinge o limite aqui de iniquidade que Deus vem exercer o seu juízo. Eu não sei, mas na história, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que diversas vezes fala, olha, e tal nação chegou no limite de iniquidade, Deus veio e exterminou ela. E tal pessoa, no limite, Deus veio e acabou. Eu não sei qual que é o meu limite, eu não sei qual que eu sei. Eu sei que tem limite. A paciência de Deus tem limite, tem muitas pessoas brincando com a benevolência de Deus. Tem muitas pessoas brincando com a graça, a salvação é pela graça, mas não foi de graça. Custou o sangue do Senhor Jesus, meus irmãos. Não é uma graça barata. Eu fui salvo, eu vivo de qualquer jeito. Mentira. Os frutos são evidências que você foi salvo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a paciência de Deus tem limite. Atentemos aqui para a exortação do escritor aos Hebreus, Hebreus 3:12. Ele vai dizer para nós, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Tem pessoas que estão com a mente tão cauterizada pelo pecado que não tem mais jeito. Tem pessoas que ela peca e dorme do mesmo jeito, não tem mais o Espírito Santo para convencê-la. Isso é perigoso. Aqui está falando, exortai-vos mutuamente hoje, para que você não seja endurecido pelo engano do pecado. Então, meus irmãos, temos cuidado para que as preocupações com esse mundo, talvez preocupações boas, elas não sufoquem a nossa visão para a vida eterna. Que as suas obrigações, aquilo que você tem que fazer, as suas aspirações, ambições, talvez, elas não venham tirar o seu tempo para com Deus e não venham tirar os seus olhos, nossos olhos, eles sim estão fitos na eternidade. Porque esse mundo é passageiro, tudo aqui vai acabar, você pode ganhar milhões,
Você pode ser o cara mais bem-sucedido, a mulher mais bem-sucedida, mais respeitada nesse mundo. Vai chegar a seus 100, cento e poucos anos, você vai fechar os olhos. E ai daquele que fechar os olhos nessa terra aqui, se ele não tiver o seu sangue lavado aqui em Jesus. Se ele não tiver a alma dele lavada no sangue de Jesus. Fabrício, o que é a alma lavada no sangue de Jesus? Agora eu lembro do Rafael, quando eu pregava nos jovens, às vezes eu falava umas expressões, ele falava, Fabrício, o visitante ele vai ouvir o sangue de Jesus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele não vai ter entendimento. Porque, meus irmãos, o sangue de Jesus, nós hoje vamos comemorar aqui, celebrar a ceia. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, ele é suficiente para pagar todo e qualquer pecado. E é por causa do sangue que verteu de Jesus na cruz que eu tenho livre acesso a Deus. Então, por isso nós falamos, olha, você tem que ser lavado e remido, liberto pelo sangue de Jesus, que é esse simbolismo, a cruz, o sacrifício dele que nos perdoa o pecado, que nós comemoramos, celebramos hoje, ao tomar a ceia. Aliás, a ceia, ela é um cerimonial íntimo e o mais presente desse convite que o rei faz para o seu reino. Porque toda hora que a gente está tomando do cálice, que simboliza o sangue derramado, e comendo do pão, que simboliza o corpo dele que foi transpassado, nós estamos aqui nos assegurando que é somente por causa de Jesus, que a justiça dele, não a nossa, que nos dá isso. Então, a ceia, hoje, nós vamos comemorar esse convite que o rei fez para nós. É a primeira ceia, até a última ceia que nós vamos ter com ele quando ele retornar. Meus irmãos, o rei tinha executado sua justiça. Ele exterminou aquelas pessoas que rejeitaram o seu convite e mataram os seus mensageiros. Mas ele não tinha falado que estava tudo pronto? Ele não falou que os bois encevados já estavam mortos, que a festa estava pronta? Tinha que ter festa. O que talvez eu faria? Olha, ninguém quis, eu vou chamar só minha família, os mais íntimos, e vou comer isso aqui tudo. Não vou chamar mais ninguém, o povo sem vergonha, eu chamo, eles não vêm. E aqui nós vemos a segunda surpresa dessa pregação. A primeira surpresa, teve o convite, ele foi rejeitado, e agora nós vamos ver a segunda surpresa no versículo 8. O que o rei faz? Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Meus irmãos, a sala do banquete ficou repleta de convidados. O que isso significa, Fabrício? Significa que o rei, que teve o seu convite rejeitado, ele ampliou esse convite, mandou os seus mensageiros chamar todo tipo de pessoa, de todas as classes sociais. Agora, o que isso significa, Fabrício? Jesus está ensinando que agora não precisava mais fazer parte de uma elite religiosa, que não precisava ser judeu e falar, eu sou da tribo tal. Não, Jesus está ensinando que quando os judeus eles negaram aquele convite, esse convite foi ampliado para todos os gentios. Todas as pessoas, todas as classes econômicas, preto, branco, amarelo, pobre, rico, iletrado, intelectual, qualquer tipo de pessoa, se crê em Jesus, ele faz parte desse banquete. Meus irmãos, é uma declaração tremenda a gente saber que a sala ficou cheia. É uma declaração consoladora a gente entender isso, que quando os judeus eles foram convidados e recusaram, que esse convite ele foi ampliado. Fabrício, então significa que os judeus foram excluídos? Não. Fabrício, significa que os gentios é o plano B de Deus? Eles não quiseram, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou escolher. Não. Significa que o plano de Deus sempre foi que a salvação ela se estendesse a todos os povos, por isso que o Senhor Jesus vai falar em Mateus, ide fazer discípulos só dos judeus, ide fazer discípulos de todas as nações. Meus irmãos, tem graça maior que isso? Nas encruzilhadas, quando nós tomamos a ceia, nós devemos lembrar que nós éramos esses que estavam nas encruzilhadas, que fomos chamados pelos mensageiros do rei para poder vir para participar do banquete, sem mérito nenhum, sem ser nobre, sem ter nada. Glória a Deus por isso. O convite foi ampliado, o evangelho é para todos os povos, meus irmãos. A salvação vem dos judeus, mas não só para eles, é para todo e qualquer pecador que se arrepender, confessar os seus pecados e reconhecer que só Jesus salva. Todo mundo. A salvação é para todo aquele que crê em Jesus.
Meus irmãos, a festa está acontecendo. O salão cheio de convidados. E nós então vamos para a terceira surpresa. Qual que é a primeira surpresa? O convite rejeitado. O rei preparou tudo e o povo falou que não, com ações de indiferença e de hostilidade. Aí você fala assim, está tudo pronto, o rei vai fazer a festa só para ele. Não, aí nós vamos para a segunda surpresa qualquer, o convite ampliado. O salão ele ficou cheio de qualquer tipo de pessoa, bons e maus. Fabrício, mas significa então que a pessoa ela continua sendo má e ela vai fazer parte, ela vai ser salva? Não. Aqui é questão de juízo de valor. Aqui significa que independente do seu passado, por pior que tenha sido, se você reconhecer Jesus aqui, se você arrepender dos seus pecados, Ele é suficiente, o sangue dele purifica de todo pecado. Tem pessoa que fala assim, Fabrício, você não conhece, você não sabe como que eu fui tão mal, eu não te conheço, mas eu sei que Jesus ele morreu na cruz para todo aquele que crê. E se você crê nele, se você agarrar na dignidade dele e não na sua, meu irmão, não quero saber o mal que você fez, mas há jeito para você. Então, a terceira surpresa. Nós vemos que o rei, no versículo 11, ele vai passear no seu salão. O salão está cheio. E o rei entrando, porém, para ver os que estavam à mesa, ele nota ali um homem que não estava trajado com a veste apropriada, ele não estava com a veste nupcial. Aí você pode falar, Fabrício, o rei está querendo muito, ele pegou o povo na encruzilhada, os caras na esquina, o povo deitado na rua. Tem alguns estudiosos que falam que alguns aqui tiveram tempo para poder em casa vestir de roupa. Eu não creio dessa forma, porque a gente tem que pensar que eram pessoas que não tinham poder aquisitivo para poder ter uma roupa para participar de um banquete real. O que mais indica aqui é que o rei que fez o convite, ele proveu também a roupa para participar daquele banquete. O que nós podemos entender aqui, que aquele rei que falou, olha, pode chamar todo mundo, a pessoa, aquele andarilho, ele está fedido, ele está sem roupa, ele está só de short, chinelo, não tem problema não, chegando aqui a gente vai dar um jeito nele, a gente prepara, dá um banho nele, a gente arruma uma roupa para ele. E o rei então vai ver o salão, e ele chega e tem um infeliz lá, tem uma pessoa que está sem a roupa. Fabrício, por que esse cara está sem roupa? Não sei. Às vezes uma autossatisfação, olha, minha roupa é melhor, eu não quero essa sua não. Ou então também num tom de desafio aquele rei. Olha, eu não vou vestir a roupa que você está me oferecendo, eu já estou de roupa e eu não vou trocar. O que essa veste nupcial aqui, ela simboliza, meus irmãos? O rei vai chegar para aquele rapaz e vai perguntar, amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele vai fazer o quê? Ele emudeceu, ele ficou calado, não tinha justificativa. Não tinha justificativa para ele dar diante daquela pergunta. O rei deu a chance, ele não justificou. Então o que o rei falou? Ele ordenou os reis e serventes. O rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, a veste nupcial aqui, ela simboliza a justiça de Cristo. Só pode participar do banquete que o rei convidou aqueles que foram justificados por Cristo Jesus. Só vai entrar no céu, que aqui é o convite para o reino, para a vida eterna, aquele que ele foi justificado por Cristo Jesus. E a justificação ela é muito além de perdão de pecados, já falamos isso diversas vezes. Perdão de pecados eu estou devendo, eu fui perdoado, mas eu continuo quebrado. A justificação, Deus ele não só nos perdoa dos pecados cometidos, mas ele imputa, ele coloca em nós a justiça do seu Filho Jesus, é um saldo infinito, é muito maior que perdão, e as vestes nupciais aqui, elas simbolizam justamente isso. Os judeus, eles tinham essa mania, têm esse pensamento de achar que pelas obras, por obediência à lei, eles tinham a salvação garantida. Muitas pessoas, hoje ainda, acham que pelo fato de serem obedientes, de não serem tão maus quanto seu vizinho, então quanto seu parente, eles merecem a salvação. Meus irmãos, nenhum de nós merece a salvação. Charles Spurgeon, se eu não me engano, ele falava, olha, quando as pessoas falarem mal de você, não fique chateado, porque você é muito pior do que elas falam. Eu sou muito pior do que as pessoas falam, só Deus que me conhece. E às vezes a gente fica chateado, nossa, como ele falou isso de mim, eu não sou assim, isso é pior.
bem pior, Ele que não te conhece no íntimo do seu coração. Não tem mérito nenhum. Não haverá merecedores no céu. Ninguém vai chegar lá e vai bater e vai falar, Deus, olha, foi porque eu escolhi o Senhor, foi porque eu tive fé. A fé é Deus que dá. Foi porque eu tomei a decisão. Se Deus ele não te acordar, meus irmãos, a gente vai de braço pulando, feliz para o inferno, se Deus não tirar as amarras, se Ele não tirar os tampões dos nossos ouvidos. A salvação do início ao fim é pela graça, não só a salvação, a santificação, a glorificação, tudo é graça. Nós vimos aqui um dos temas, um dos solas, é somente a graça. Não há mérito nenhum, e aquele homem que não tinha vestido as vestes nupciais, é como se ele estivesse falando aqui, olha, essa roupa minha presta, eu não quero a sua roupa. Tem pessoas que chegam para Deus e falam, não, o meu jeito presta, que eu não preciso me agarrar na justiça de Cristo, eu sou melhor que meu vizinho, meu irmão. Não tem nenhum digno perante Deus. Fabrício, mas eu já fui batizado, eu já fui lá na frente, eu ditei tudo que o pastor falou, eu repeti, então eu fui salvo. O pastor Paul Washer, ele fala, numa das palestras dele, que lá nos Estados Unidos, ele está falando, fala assim, olha, a grande maioria que está aqui no auditório vai para o inferno. Por quê? Lá nos Estados Unidos, ele falando, o povo tem achado que é só ir lá, atender um apelo, repetir aquelas palavras que o pastor manda repetir e vai viver sua vida imoral de igual forma que ele vai ser salvo. Não. O Senhor Jesus ele vai terminar essa mensagem falando da seguinte maneira, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meus irmãos, muitos são chamados. O convite aqui para todo tipo de pessoa, todos os povos, línguas, raças e nações, mas somente aqueles que atendem esse chamado, somente aqueles que confessam seu pecado, somente aqueles que agarram na dignidade de Cristo são os escolhidos. Muitos aqui receberam o convite, muitos aqui hoje estão ouvindo o convite, mas nem todos vão responder a esse convite. Muitos vão falar, deixa para a semana que vem, eu tenho que resolver uns pepinos. Não, deixa para mês que vem, deixa para quando eu formar, deixa para quando eu casar, deixa para quando meu filho estiver mais velho. Quem garante que vai chegar? Quem garante que a gente vai chegar? O convidado que não estava usando a roupa aqui, meus irmãos, ele representa todo pecador que busca salvação por suas próprias obras. Toda pessoa que ela acha, e nós somos viciados em mérito, nós somos viciados, a gente quer merecer alguma coisa, desde pequenininho a gente já cresce aprendendo isso, olha, você tem que merecer, se você não fizer isso, você não vai ganhar. Aí a gente cresce com Deus e quer ter esse relacionamento com Ele. Quando a gente ajoelha para pedir perdão, a gente ajoelha sabendo, olha, eu estou aqui ajoelhado porque o Senhor me atraiu ao Senhor. Você ora como se dependesse 100% de você. E quando você está orando, você sabe que é 100% de Deus. Isso é a graça, é o convite de Deus para cada um de nós. A justiça de Cristo é a garantia da nossa salvação. Não é porque você foi batizado, ter feito profissão de fé, não é porque você conhece toda a Bíblia, não é porque você é membro da igreja há muito tempo, não é porque você é líder de ministério, canta no louvor, não, meus irmãos. Tudo isso é importante, mas não garante a salvação. A única coisa, a única pessoa, não é coisa que garante a salvação, chama Jesus Cristo. Ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só existe um caminho, Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Pelo fruto se conhece a árvore. Meus irmãos, aqueles que recusam um convite e não aceitam vestir aqui da justiça de Cristo, esses não são escolhidos. Esses não vão poder participar do banquete com o rei. Esses não vão ter a vida eterna. Todo aquele que recusa, aquele que acha que é alguma coisa, aquele que não quer abandonar os seus pecados, é um sinal evidente que esse não é escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Portanto, meu irmão, abandone o seu pecado. Confesse o seu pecado, abandone também o seu pecado de querer chegar a Deus pelos caminhos que não sejam Cristo. Tem pessoa que peca com isso. Abandone, reconheça. E aqui, como forma de aplicação, não deixe que as coisas terrenas tire a prioridade na sua vida, que são as coisas eternas. Não deixe escola, estudo, filho, trabalho, tudo isso é importante.
Tudo isso faz parte da nossa vida. Mas no momento que isso se torna o primeiro e tira a primazia de Deus, vira idolatria e é pecado. E a gente precisa pedir a Deus para nos abrir a visão para que nós não cometamos esse engano. E por último, duas ênfases dessa parábola: senso de alegria e senso de urgência. Senso de alegria, eu falei, é um convite para uma festa. Você é salvo, você tem a vida eterna e tem crente que ele vive murmurando. Não tem alegria da salvação. Tem crente que ele vai pregar e ele fala, nossa, você não sabe minha vida, não, o bicho está pegando. Toda hora, uma vez ou outra, beleza. Todo mundo passa por dificuldade. Agora tem aquela pessoa que toda hora você conversa com ela, ó céus, ó vida, não sei o quê, nossa, Deus é bom demais, mas isso, e a pessoa só reclama. Você vai evangelizar, a pessoa fala, não, eu quero Deus, mas esse Deus seu não, porque você só sabe reclamar. Então aqui um senso de alegria, seja alegre. Você talvez está passando por uma situação difícil, mas você tem a vida eterna, não tem bênção maior que isso. Você às vezes está numa situação difícil no trabalho, no serviço, mas você tem que agarrar aqui na eternidade, com os olhos fitos na eternidade. Não há bênção maior que isso. E o senso de urgência. Você tem proclamado o reino? Qual que é a mensagem que o rei fala para os mensageiros? Que olha, vai dizer, tudo está pronto. Ou seja, olha, é urgente, já está pronto. Os animais são prontos, a festa está pronta. O Senhor Jesus, ele vai voltar. O Senhor Jesus, ele vai voltar, e tem muitos parentes nossos que não entenderam isso ainda. Tem muitos amigos nossos que se o Senhor Jesus voltar, se ele morrer, se ele partir, ele vai para o inferno. E às vezes a gente fica preocupado com o irmão que está doente, fica preocupado com um parente que está doente. Se ele for salvo, ele está muito melhor que aquele parente seu que goza de saúde e ainda não é salvo. Às vezes você fica preocupado com a pessoa que ela está debilitada de saúde, ela está quase morrendo, mas ela é salva. E você não fica tão preocupado com aquele parente seu que ainda goza de saúde, mas pode partir a qualquer momento e ele não é salvo. É um senso de urgência. Tudo está pronto. Que nós possamos ser proclamadores, mensageiros dessa mensagem, desse convite do reino. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar.